E aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui comigo no canal John Financeiro. Conversaremos no vídeo de hoje sobre um assunto bem interessante, o Zelle e o Pix. Você já ouviu falar do Zelle? Não, né? É o Pix norte-americano. Será que o Brasil poderia ter algum tipo de integração entre os dois sistemas e aí de alguma forma termos facilidade em enviar dinheiro para os Estados Unidos por meio dessa transação via Pix que se converte lá no Zelle automaticamente, etc. E deles para cá e a gente para lá, né, enviando recursos? Será que isso é possível? Será que haveria alguma facilidade? Será que não feriria, né, a nossa soberania, né, a questão regulatória por detrás? A gente vai conversar sobre todas essas situações aqui, o que isso impactaria, né, no mercado financeiro brasileiro, né, como isso daqui poderia de alguma forma facilitar ou não a vida do brasileiro, né? É uma ferramenta que nos Estados Unidos existe, ela funciona como se fosse o Pix, né, aqui no Brasil, e lá também eles têm, só que ela é uma ferramenta mais limitada, certo? E ela é gerenciada por um conjunto de instituições financeiras privadas. Aqui o Pix é gerenciado pelo Banco Central, né? Toda a plataforma é gerenciada e tudo passa por meio do sistema centralizado do Bacen, né? Lá não, é algo privado. Então a gente vai conversar sobre as diferenças, questões aí, principalmente sobre a soberania, né? Questões relacionadas à integração, que se pode ter ou não, haveria uma facilidade ou não, e questões relacionadas à legislação, à regulamentação, questões jurídicas, né? Porque envolveria aí transações internacionais. Mas isso daí será que é algo bom ou ruim para o brasileiro? Vamos conversar sobre isso. Você aí pode estar pensando, quero dolarizar meu dinheiro. Será que facilitaria o Brasil ter uma integração entre o Zelle e o Pix e uma transferência mais simplista, mais fácil ocorreria aí na integração desses dois sistemas? Vamos conversar sobre tudo isso daqui, né? Tá surgindo essa informação do Zelle, pouca gente está ouvindo falar disso, mas aí a gente está vendo aí ideias, né, profundas a respeito disso, sobre o que pode acontecer no futuro aí entre, né, o Pix e o Zelle norte-americano, tá ok? Vamos lá, já considera deixar seu like, se inscreve no canal, marca as notificações ativando o sininho e comenta aí embaixo o que você acha, tá certo? Aqui o Infomoney traz essa matéria que trata sobre as duas ferramentas, né, que reúnem pagamentos, transferências e cobranças em uma única plataforma pública, enquanto o sistema americano tem alcance mais restrito. Então ele compara, né, tudo isso daí. Um é gerenciado pelo Estado, né, na figura aí da autarquia federal, Banco Central, o outro é gerenciado, né, por um conjunto de instituições financeiras norte-americanas, bancos lá que gerenciam, bancos privados, né? Então isso está na mão do mercado privado norte-americano, o Zelle, e aqui o Pix está na mão da entidade pública, né, autarquia pública, o Banco Central. Então aqui ele vai destrinchando, mas eu preparei aqui um roteiro para a gente conversar sobre se haveria possibilidade de integrarmos os dois sistemas, isso seria bom ou ruim? Vamos conversar sobre isso? Deixa eu aqui colocar em tela cheia para a gente ir conversando. Pois bem, pessoal, o Pix e o Zelle eles podem ser integrados, né, em uma plataforma única, e o brasileiro ou o norte-americano pode enviar dinheiro de lá para cá, daqui para lá, né? Isso daí é um tema que veio em questão na última semana, né, quando figuras, pré-candidatos, né, do Brasil estiveram com o governo Donald Trump, e após também até aí essa questão da taxação que o Trump quer fazer ao Brasil, e citou o Pix, né? Ele só citou de maneira rasa, né? Não foi algo profundo que o Pix é o problema, não foi alguma coisa aí, uma citação bem rasa, bem tranquila, não foi algo que está demonizando o Pix, até porque os Estados Unidos não têm poder, né, de acabar e destruir o Pix. Tire isso da tua cabeça, né? Se colocar isso na tua cabeça, tire agora. Se a mídia tradicional colocou isso na tua cabeça, tire, porque não funciona assim. Isso é uma ferramenta do Estado brasileiro, não tem como acabar, tá? Agora, o que estão falando muito na internet é sobre uma possível integração. Não estão falando tanto, né? Algumas pessoas estão citando sobre isso. Seria legal ou não? Seria interessante ou não? Vamos lá. Será que é possível essa integração entre o sistema norte-americano do Pix deles lá, o Zelle, né, com o nosso sistema aqui, o Pix do Banco Central?
Tecnicamente sim, tá pessoal? A resposta seria essa. Tecnicamente, né, é questão de infraestrutura, questão de tecnologia, isso daí é possível, certo? O PixZelle, eles poderiam ser integrados sem problema algum ou interoperar aí no futuro próximo se o Brasil e Estados Unidos fizerem algum tipo de acordo, né, uma integração nesse sentido, tá? Não existe uma barreira tecnológica que impeça isso. O desafio é apenas o quê? Regulatório, comercial, jurídico e político, porque envolve essas questões aí. Então hoje, porém, eles são sistemas bem diferentes, né? A característica do Pix é operado pelo Banco Central, do Zelle é um consórcio de grandes bancos americanos, bancos privados, né? A natureza do Pix é infraestrutura pública, do Zelle é uma infraestrutura privada. A disponibilidade, por exemplo, do Pix é praticamente universal no Brasil, né? Todo o país ele funciona. Lá nos Estados Unidos, o Zelle ele é limitado aos bancos participantes, né, que queiram participar somente. O funcionamento do Pix, a gente sabe, 24 horas por dia, todos os dias do ano, né? E lá depende das regras de cada banco com o Zelle. Aqui temos uma questão aí sobre o alcance, né? Que se rompe fronteiras. No Pix, não, né? Não dá para a gente dizer que tem um alcance internacional ainda. O Zelle também não, porque ele é focado somente nos Estados Unidos. Então, essas são as principais características que a gente pode aí entender sobre o Zelle, né? E após as declarações aí de pré-candidatos, né, principalmente de direita no Brasil, surgiu esse debate, né, sobre uma possível negociação envolvendo Pix e Zelle, uma integração, será que seria possível, né? Então, são mecanismos semelhantes, né? Pix aqui e lá o Zelle. E o tema poderia ser levado para uma mesa de negociação. A gente imagina que sim, se pudesse isso num futuro próximo ser conversado, né, de maneira que não ferisse a soberania de ninguém, né, e que ninguém sairia perdendo, seria uma integração, uma facilidade, poderia ter algo nesse sentido, né? Na prática existem cenários sim possíveis, tá pessoal? E eu selecionei aqui 3 cenários para conversar com vocês. Seria uma integração parcial, poderia ter no futuro, né, um brasileiro enviando um Pix para uma instituição parceira, né? A instituição converte isso em dólares, né? O destinatário recebe via Zelle nos Estados Unidos, poderia acontecer isso daí também, né? Então esse aí é um cenário mais realista, né? Aí criação também poderia ter uma criação de um corredor de pagamentos Brasil-Estados Unidos, olha só, poderia facilitar bastante isso, ao semelhante ao que ocorre em alguns sistemas de transferências internacionais instantâneas, a gente enxerga isso, né? O usuário nem percebe a conversão entre os sistemas, então pode acontecer também um tipo de integração para facilitar esse trâmite aí de recurso, né? E a substituição do Pix pelo Zelle, não, gente, aqui quem está falando isso seria a mídia tradicional brasileira, não tem, é improvável, porque o Pix é algo nacional, né? Exigiria mudanças profundas na regulação brasileira, né? Enfrentaria a forte resistência da sociedade, do próprio Banco Central, bancos e do governo brasileiro, então isso daí é lorota, esqueçam isso, vamos substituir o Pix pelo Zelle, não. O que seria interessante, uma possível integração onde nenhum dos dois sai perdendo, né? E facilitando aí a vida de comerciantes, de pessoas, traders, né? Empresas que gostariam de fazer essa transferência, conversão de maneira mais rápida, né, entre o Pix e o Zelle para a nação americana, recurso de lá para cá, daqui para lá, etc. Então poderia existir algo nesse sentido, mas substituição do Pix pelo Zelle, esqueçam isso, tá bom? Então o que preocupa aí questões aí relacionadas à soberania, né, sobre a integração em si, né, a possibilidade que existe, a gente percebe que é positiva, mas diante de pressões comerciais, poderiam ocorrer pressões externas, né? Influenciar um sistema considerado estratégico para o Brasil, então tem essa situação também. Então o Pix se tornou essa infraestrutura nacional de pagamentos, popular, né? Passou a ser citado em discussões comerciais entre Brasil e Estados Unidos, mas diante de todo esse cenário tem que ter um pouco de cautela para a gente aí ver se ocorresse alguma integração entre os dois sistemas, né? O que realmente estaria exposto, informações expostas, né? Dados sigilosos, a tecnologia utilizada, então tem que ver toda
todo esse ambiente aí, né, tecnológico, onde seria essa integração, como seria, tá ok? Então, para quem usa Pix no dia a dia, a gente vê aí que não existe qualquer indicação concreta de que ele será encerrado, né? Qualquer matéria jornalística que você vê sobre isso é fake news, tá, pessoal? Ou que seja substituído pelo Zelle americano, esqueçam também. Ou que ainda contas bancárias passarão a sofrer débitos automáticos por causa dessa discussão política. Esqueçam também, porque tudo isso daí são fake news. Não tem nada a ver isso daí, né? Os países são soberanos, seus sistemas são, né, internos, né? Os Estados Unidos é fechado e o do Brasil aqui é fechado também, tá certo? O debate hoje ele está muito mais no campo geopolítico e comercial do que em mudanças práticas para os usuários, né? Então é esse que é o que se sabe até o momento. Então, é isso que a gente tinha para conversar com vocês. É um tema bem interessante, né? Tem a questão da soberania financeira, tem aí uma questão que pode também pesar a pressão dos Estados Unidos sobre o Brasil. Então, o Brasil, se fosse para integrar isso daqui, seria algo que seria gradativo, algo bem pensado, com cautela, para não ter impacto nenhum em bancos, em fintechs, em cartões de crédito, né? Empresas brasileiras. Isso daí que a gente precisaria, então, sentar para conversarmos com mais detalhes, né, os políticos brasileiros, né, as autoridades monetárias aqui do Brasil e os órgãos também da autoridade monetária norte-americana, tá certo? Então, essa é a informação que eu gostaria de tratar com vocês. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Comenta aí embaixo o que você acha. Seria uma integração interessante ou não na sua visão? Comenta, a gente vai conversando de maneira saudável, desenvolvendo um raciocínio aí nos comentários. Eu vou respondendo com vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu!